Bom dia. Vamos começar mais uma reunião sobre a situação hidrológica na Bacia do Tocantins-Araguaia. Hoje nós não temos o Dr. Joaquim aqui. Quem vai conduzir a reunião somos eu, Ana Paula Ferezi, e o Antônio Augusto, que é o gerente da área de operação de reservatórios. Como nós fazemos sempre, vou começar com as apresentações com o pessoal que está acessando remotamente, para a gente já testar se tudo está funcionando bem. Vou fazer o mesmo lembrete que nós fazemos toda semana. Quem não estiver falando, por favor, deixe o microfone no mudo, para não atrapalhar as pessoas que estão falando. Então, começamos com a Cecima Goiás. Oi, ouvindo bem, aqui o João Ricardo, gerente de planejamento e apoio ao sistema, o Maurício e o Marcos Aurélio. Bom dia, João, obrigada. A Semar Tocantins também? Semar Tocantins, vocês nos ouvem? A Laura está conectada. Pode fazer só um joinha se vocês não estiverem conseguindo falar. Conectar, está pronto. Acho que eles não estão nos ouvindo, depois nós voltamos. SEMA do Maranhão. A SEMA do Maranhão. Bom dia, aqui é Breno, eu estou na sala de situação com a Liliane e o Demetrios. Bom dia, bem-vindos. As SEMAs do Pará. Não estou vendo eles ali. Só com o microfone, porque ele não está ouvindo, chama ele de novo. SEMAs do Pará, vocês estão nos ouvindo? Tá, depois nós voltamos. Furnas. SEMAs está ouvindo, está ok. Ah, tá, SEMAs já disse que está ok. Furnas, por favor. Bom dia, por Furnas está Marcelo Carvalho e Marcela Barbosa. Bom dia. A Ener Peixe. Bom dia, aqui sou eu, Diego, o Márcio e o Eduardo. Bom dia, obrigada pela presença. BR Energia, Florianópolis. Bom dia, Vicente e Rafael. Bom dia. BR Energia Estreito. Bom dia, estamos Valdemar e Josi. Bom dia. Lajeado. Bom dia, Caldeira. Desculpa, vamos começar com a Alain, por favor. E o Caldeira. Desculpe, é porque são duas localidades, né? Então aqui pelo centro de operação da EDP, o Alan, e no caso, lá na localidade lá está o Caldeira e o Alessandro. Ah, tá certo. Ouvimos os dois. Obrigada. COP, nós temos essa identificação. COP só está acompanhando a reunião, caso você necessite de suporte. Tá certo, obrigada. Giovanni, ONS. Bom dia a todos. Estamos eu, Giovanni, e acredito que Luana deva se conectar. Tá certo. Bom dia, obrigada, Giovanni. E ONS Rio? Bom dia a todos, aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz. Bom dia, Paulo, obrigada. E o Semadem? Bom dia, Semadem, sou eu, Karine Leal, da Hidrologia, e o Marcelo Celucci, meteorologista. Bom dia. Eu vou fazer agora a apresentação do pessoal que está aqui presencialmente. Começo comigo mesma, Ana Paula Ferezi, da ANA. Antônio Augusto, ANA. Fernanda Abreu, da ANA. Lancelotti, ONS. Décio, ONS. Bianca, Ministério de Minas e Energia. Márcio Nóbrega, ANA. Paulo, do DENIT, da Hidrovia Tocantins. Matheus Machado, da ANEL. Certo. E como de costume também, nós vamos começar com a apresentação do Semadem. Vocês estão prontos aí, né, Marcelo? Estamos, Ana Paula, sim. Tá certo. Já está na tela. Okay. Se vocês puderem começar. Beleza.
podemos ir já logo na primeira figura, então. Só lembrando que na última reunião que nós tivemos, mais ou menos há 2 semanas atrás, tinha previsão de chover na bacia como um todo. Então essa primeira figura, como sempre, mostra a chuva acumulada, neste caso nos últimos 15 dias, né? O mapa da esquerda, a cor azul, verde, indica os acumulados maiores, e talvez sempre é interessante ver o mapa da direita, que é a comparação da chuva observada nos últimos dias com a média de longo termo. Então, o que aparece em azul é chuva acima da média, e o que aparece em amarelo, laranja, é chuva abaixo da média. Então, olhando na bacia do Tocantins, vemos que a chuva foi generalizada na bacia, né? Choveu em toda a bacia, e em termos de comparação com a média histórica, aí a chuva foi mais irregular. Mas, de uma forma geral, a gente poderia dizer que no trecho goiano choveu de normal para acima do normal, tem alguns pontos onde choveu acima do normal, e no estado do Tocantins choveu de normal para baixo do normal, mas diria que foi uma boa quinzena de chuva. Então, na próxima figura, nós temos a situação da chuva na bacia, agora como um todo. Olhando a parte da direita, né, que é a última barra, dá para ver que a chuva de novembro já superou ampliamente a chuva de outubro, que foi muito deficiente. Em termos, digamos, quantitativos, até o dia 19 nós tínhamos 143 milímetros arredondando, sendo que a média de longo termo é 210. Então, digamos, novembro não está indo tão mal, não estamos tão longe da média histórica. O problema é que, se a gente vê o ano hidrológico, né, desde o 1º de outubro, choveu até agora apenas 187 milímetros, sendo que a média de longo termo é 359, então choveu pouco mais da metade apenas, e isso porque outubro foi um mês péssimo em termos de precipitação. Novembro está se apresentando mais próximo da normalidade. Bom, na próxima figura temos a imagem de satélite de hoje. Aparece aí um destaque com uma elipse, né? Tem uma banda de nebulosidade sobre o Oceano Atlântico e entrando em direção ao continente. Isso é o que tecnicamente se chama a zona de convergência. É como se fosse uma frente estacionária, e um sistema que, como ele fica estacionário, ele provoca precipitações praticamente diárias, né? Um sistema, digamos, que provoca bastante chuva, um sistema talvez mais desejado nestas circunstâncias, só que ele tem uma intensidade relativamente fraca. Ele nos próximos dias vai se deslocar um pouquinho para cima, para baixo, ele vai oscilar, e ele também vai oscilar na sua intensidade. Então, momentos ele vai ficar mais intenso, outros mais fraco. Mas tem outra área de nebulosidade ali no Uruguai, na Argentina, que é uma frente fria que está avançando em direção ao sudeste. Então, esse sistema vai se acoplar aí aquela zona de convergência ali por volta da quinta-feira, mais ou menos, e então ele vai reforçar mais um pouco essa precipitação. Então, o resultado de tudo isso está na próxima figura, que é a chuva acumulada, né, esperada para os próximos 7 dias. Vejam que a máxima concentração, que são aqui as cores azul escuro e laranja, estão justamente mais ou menos na região que está a zona de convergência. Acho que eu tenho o microfone aberto. Dá para ver que, então, a totalidade da bacia do Tocantins terá precipitações, sendo que os volumes maiores provavelmente estejam no trecho goiano, a parte mais alta da bacia. Bom, na próxima figura está o detalhe, então, da chuva na bacia, na verdade é a subbacia de Tucuruí. Praticamente toda a bacia vai receber precipitações, especialmente o trecho mais alto. Não há dúvida sobre que choverá nos próximos 7 dias. Agora, digamos, em termos qualitativos, não há dúvida que deverá chover. Em termos quantitativos, é muito mais difícil sempre dizer quanto que poderá chover. O modelo GFS, que nós estamos consultando agora, o INPE interrompeu o modelo ETA. Então, esse modelo que é um modelo muito bom, mas que ainda não conhece os detalhes para cada bacia, né, qual que é a sua tendência, se subestimar, superestimar. Em termos gerais, esses modelos tendem a superestimar a precipitação. Então, esses 31 milímetros previstos para os próximos 3 dias, 65 previstos para os próximos 7 dias,
provavelmente estejam superestimados e apenas uma referência que a gente deve levar em conta, mas com muito cuidado. Na próxima figura está o detalhe do trecho da Serra da Mesa, né, a subbacia da Serra da Mesa, e como a previsão em princípio aponta chuvas mais intensas para a porção mais alta da bacia, então aqui veja que os valores também são maiores, 55 para os próximos 3 dias, 92 para a próxima semana. De novo, temos que tomar esses números com certa cautela, mas se chegarem próximo desse valor, significa que provavelmente nós poderemos, no mínimo, atingir a média histórica do mês de novembro, tomara que seja dessa forma. Na próxima figura temos uma tendência para a próxima semana, estamos falando aí do dia 27 de novembro ao dia 3 de dezembro, são dois modelos diferentes, o modelo de cima e o modelo do INPE, ele está um dia atrasado com respeito ao modelo de baixo, que é o modelo do NOAA. Há semelhanças e diferenças entre os modelos, o que significa que essa previsão não tem uma confiabilidade assim muito alta, né? Quando dois modelos dão previsões já diferentes, significa que a confiabilidade cai. Mas, olhando na bacia de Tocantins em particular, vemos que os dois modelos indicam precipitação, né? De novo, choverá na segunda semana também, e com valores que provavelmente estejam próximos dos valores médios. Então, digamos, nós temos 2 semanas pela frente com precipitação, pelo menos diria, dentro da média, né? Em princípio, dentro da média. Então, isso da minha parte, agradeço, fico à disposição para a pergunta, mas vou passar primeiro para a Karine apresentar a parte hidrológica. Com relação somente à bacia de Serra da Mesa, que seria representado ali na parte alta da bacia do Rio Tocantins, nós temos novamente que a precipitação ela foi bem abaixo do esperado, né? Tem sido sistematicamente abaixo do esperado nos últimos anos. Agora, no mês de novembro, nós estamos com 162 milímetros, o que corresponde a aproximadamente 23% abaixo da média. Em termos de vazões, as vazões nos últimos anos, elas também têm sido bem abaixo da média de longo termo. A linha roxa representa o período que seria de janeiro a novembro de 2017. E a linha pontilhada vermelha representa as vazões mínimas históricas mensais. Veja que por um longo período, ali entre maio até setembro, mais ou menos, nós acompanhamos, né, essas vazões mínimas históricas. Em alguns meses ou outros, as vazões foram abaixo um pouco dessa mínima histórica, né, mas agora, em novembro, ao que tudo indica, nós estamos com uma ascendência nas vazões a esse reservatório. Para o mês de novembro, considerando os 15 primeiros dias, nós estamos com uma vazão média em torno de 257 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 51% abaixo da média da vazão de longo termo. Em termos de previsão para os próximos dias, no próximo slide, por favor, como o Marcelo falou, a gente agora está usando o modelo GFS, que seria o modelo de previsão de precipitação. Nós ainda estamos somente com um membro dessa previsão, então ele é um modelo determinístico por enquanto, né? A tendência é que para as próximas apresentações a gente já tenha todos os membros de previsão de precipitação desse modelo. Então veja que no gráfico superior as barras vermelhas representam o que seria a previsão de precipitação, e no gráfico inferior a linha vermelha representa a nossa previsão de vazão. A linha cinza representa a nossa simulação da vazão com relação à chuva observada, tá, dos últimos dias. E a linha preta contínua, ela representa a vazão observada pelo ONS. Vejam que o nosso modelo, o modelo hidrológico, ele não conseguiu acompanhar essa vazão observada consistida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, ela ficou num patamar um pouco superior, mas independente do patamar que está sendo considerado, seja o consistido pelo ONS, seja pelo simulado pelo modelo hidrológico do CEMADEM, a tendência é que, caso realmente ocorra essa chuva nos próximos dias, ocorra uma pequena elevação da vazão.
né, nos próximos dias. Com relação a cenários, no próximo slide, por favor, cenários de vazão, ou seja, prognósticos de vazão para os próximos meses, aqui a gente tem cada linha pontilhada representando um cenário de vazão em função de um cenário de precipitação. Esses cenários eles são gerados em função da precipitação média histórica e variações em torno dessa média, sejam elas acima da média ou abaixo da média. E a linha pontilhada laranja, ela representa o cenário de vazão, considerando as precipitações observadas no período de 2014. Então, vamos olhar, por exemplo, o cenário de precipitações na média histórica. Para o período de dezembro a março, né, são esperadas vazões na ordem de 933 metros cúbicos por segundo, nesse cenário, que representa em torno de 80% da MLT. No cenário de precipitações iguais às ocorridas em 2014, o modelo simula vazões na ordem de 427 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 37% da MLT. Vejam que o prognóstico para os próximos meses é que mesmo que a gente tenha precipitações na média histórica, as vazões ainda seriam um pouco abaixo da média. No próximo slide, nós temos então uma avaliação dos mínimos históricos mensais. Vejam que para alguns meses nós tivemos vazões nesse ano menores, né, inferiores às vazões mínimas históricas já observadas nessa bacia. Acho que a vazão mais exacerbada que a gente pode perceber seria em março, que as vazões foram muito abaixo do que já foi observado, né, a mínima histórica que foi observado no ano passado, em março de 2016. Para o período lá de maio até setembro, a gente meio que acompanhou as vazões mínimas mensais nessa bacia. E agora, para essa semana, de acordo com os dados consistidos pelo ONS, em outubro e novembro as vazões começaram a elevar um pouco, né? Nós já descolamos um pouco ali da linha de vazões mínimas históricas mensais. Né? Para o mês de novembro e para o mês de dezembro, o nosso modelo hidrológico não indica que a gente teria uma quebra de recorde mínima histórica. Mas, novamente, a gente precisa acompanhar um pouco mais o desenvolvimento, o desenrolar da precipitação para afirmar um pouco mais de certeza isso para o mês de dezembro. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Obrigada. Nós vamos abrir para perguntas só depois. Antes de passar para a apresentação do ONS, eu vou testar de novo se a Semar Tocantins está nos ouvindo. A gente está ouvindo. Tá, a gente está ouvindo vocês também. Obrigada. E também se a Caema, que entrou agora, nos ouve. Rafael da Caema. Parece que não, por enquanto. Tem Caema Sede também, você nos ouve? Sim, bom dia. Tá certo, obrigada. Vamos passar agora para a apresentação do ONS. Ela já está na tela? Não, Paulo vai apresentar. Quem vai apresentar? Paulo. Paulo, você que vai apresentar? Isso. Tá certo. Só um minutinho que está indo para a tela e você pode começar. Bom dia a todos. A gente vai fazer uma apresentação sobre as últimas condições hidrológicas de armazenamento que a gente observou na bacia. Já pode passar por slide 4. Mais um, esse. Bom, conforme a gente vai poder observar ao longo da apresentação, que é algo característico da bacia do Tocantins, a gente já começa a observar um descolamento hidrológico entre o que está acontecendo na cabeceira, quando de cabeceira é a montante Serra da Mesa, e o trecho jusante. A relação que a gente tem entre a bacia de drenagem de Serra da Mesa e o porte desse reservatório é significativamente distorcido, né? A gente tem um reservatório de porte muito elevado,
para uma bacia de drenagem proporcionalmente muito pequena em relação a esse reservatório. E concomitantemente com isso, a gente observa, até conforme apresentado pelo CEMADEM, que as condições de precipitação elas são bastante diferenciadas, né? Então a gente observou que a gente teve essa ascensão de vazão aí na primeira quinzena de novembro. As vazões naturais, a montante Serra da Mesa, curva em vermelho, elas subiram, né, ficando superior aí aos valores de 2015 e 2007. Só que a gente já começou a entrar em recessão novamente, nos aproximando de novo aí de uma condição em relação ao pior do histórico. Próximo slide. Em relação à média de longo termo, a gente observa exatamente essa característica, né? A gente teve na primeira quinzena de novembro o aumento das vazões, a gente passou abaixo dos 30% da média de longo termo que a gente vinha observando até então, passamos dos 40%, chegamos a bater em quase 60 e poucos % da média de longo termo e já voltamos para vazões próximas de 40% da média de longo termo. Próximo slide já é o trecho a jusante Serra da Mesa, né, o trecho incremental até Estreito. Então a gente observa que as vazões elas subiram e continuam em ascensão. A gente ultrapassou a média observada em 2016 e 2007, até então os menores médios do histórico. A gente ainda continua com uma tendência de ascensão. Próximo slide. Em relação a médio e longo termo, a gente observa, a gente já passou de forma significativa por 30% da média, 40% da média, e a gente está agora em torno de 70% da média e longo termo, esse trecho jusante Serra da Mesa. Então a gente observa claramente, em relação à avaliação hidrológica, o descolamento do comportamento hidrológico no trecho a montante Serra da Mesa e no trecho a jusante Serra da Mesa, o trecho até Estreito. Bom, conforme solicitado, né, na última reunião, que a gente trouxesse uma avaliação da recuperação ou não do reservatório de Serra da Mesa em relação às possibilidades de vazões que a gente venha a observar até o final do mês de abril, abrangendo aí o trecho, principalmente a montante Serra da Mesa. Por que o trecho a montante Serra da Mesa? A gente fechou ontem o armazenamento de Serra da Mesa com 6,08% do volume útil. E como a gente comentava na reunião passada, Peixes de Cal é um reservatório, ao contrário de Serra da Mesa. É um reservatório que tem um porte de regularização em função da sua bacia de drenagem, ou seja, a bacia de drenagem entre Serra da Mesa e Peixes de Cal bastante significativo. A gente até fez um acerto na operação do reservatório de Peixes de Cal para a gente reencher o reservatório nas vésperas dessa reunião, da forma como a gente consegue, quer dizer, 526 hectômetros cúbicos para esse porte de bacia de drenagem é muito pouco. Então, em 4 dias, a gente saiu do reservatório em torno de 50%, 60% para 85%. E foi acertado com o agente de operação de Peixes de Cal que a gente vai continuar com o reservatório próximo de 85%, porque é um armazenamento de certo conforto em relação à segurança, em relação à necessidade de você abrir vertedouro. Se a gente tiver um aumento nas incrementais de forma abrupta, para a gente sair desse valor de armazenamento, tendo a maximização das máquinas e o início de vertimento, é um valor confortável. Ou seja, tecnicamente, a gente considera que o reservatório de Peixes de Cal, com 85% do armazenamento, já está cheio para essa época do ano. Então, volta para aquela condição que a gente havia comentado anteriormente. Para o porte de vazão que a gente observa na bacia do Rio Tocantins, o reservatório de regularização é a Serra da Mesa. Ou seja, todos os outros recursos de armazenamento na bacia, tecnicamente, nesse momento, a gente já pode considerar que já estão cheios. Próximo slide. Dentro desse contexto, a simulação de prospecção de armazenamento até o final desse período chuvoso é Serra da Mesa. A gente não vai mais avaliar, não há mais necessidade técnica de avaliar nenhum outro recurso de armazenamento. Então, considerando as possibilidades de armazenamento de Serra da Mesa, a gente considerou 5 cenários de vazão. 30%, 40%, que é algo que a gente vem observando desde o final do período chuvoso passado, ao longo de todo o período seco em Serra da Mesa, e o que a gente vem observando agora, voltamos a observar ao longo do mês de novembro, ou seja, algo entre 30% e 40% da média de longo termo, e
todos os cenários aí até 100% da média. Como o próprio Semadem acabou de destacar, mesmo que a gente tenha 100% da média de chuva, a gente mesmo assim não conseguiria atingir 100% da média de vazão. Então é um cenário que a gente teria aí de perspectiva. Próximo slide, por favor. Quais são os parâmetros, as premissas utilizadas na simulação? Simulação mensal, não há lógica da gente ficar fazendo simulação individualizada, diária, né, dado que a gente não tem nenhuma tomada de decisão em relação a nenhum aproveitamento hidrelétrico a jusante, de Serra da Mesa, e obviamente considerando a vazão defluente constante de 300 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Como resultado dessa simulação, a gente sairia desse valor de 6% que a gente tem observado até o momento. Se a gente continuasse observando vazões ao longo de todo o período chuvoso, próximos da média que a gente vinha observando ao longo do período seco, ou seja, algo entre 30% e 40% da média de longo termo, a gente terminaria esse período chuvoso próximo, ou seja, abril de 2018, com Serra da Mesa entre 8,5% e 12,5% do seu armazenamento, ou seja, significativamente o menor de todo o histórico. Com a discretização que a gente mostrou nas premissas, se a gente tivesse aí 60% da média, a gente terminaria com 20,7%, com 80% da média de longo termo, quase 29%, e se a gente tivesse 100% da média de longo termo de vazão ao longo desse período analisado, a gente terminaria Serra da Mesa com 37%. Bom, no último slide, pessoal, o que eu tenho para mostrar é um ábaco em relação a ganho que a gente teria em Serra da Mesa com a eventual redução em relação aos 300. Ao invés de toda semana trazer algum valor para ser avaliado, algum cenário, a gente resolveu fazer um ábaco no qual é a tradução que a gente faz. Toda essa redução, 20 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, em relação aos 300 metros cúbicos por segundo. E a partir de quando tem essa redução. Então, qual é a tradução que a gente faz? Por exemplo, a primeira linha. Se a gente reduzisse 20 metros cúbicos por segundo em relação aos 300, ou seja, eu passasse a defluir de Serra da Mesa 280 metros cúbicos por segundo, a partir do início de dezembro, eu teria uma economia de 0,6% do volume útil de Serra da Mesa. E assim por diante. Se eu economizasse esses 20 metros cúbicos só lá a partir do início de abril, seria o extremo da primeira linha, eu economizaria só 0,12%. Vamos então para o extremo oposto, para a linha de baixo. Se eu economizasse, a partir do início de dezembro de 2017, 200 metros cúbicos por segundo em relação aos 300, ou seja, eu reduzisse de 300 para 100, economizando 200 metros cúbicos, a gente ganharia 6,03% no armazenamento de Serra da Mesa. Se eu reduzir a partir do dia 1º de dezembro. Se eu reduzir esse mesmo 200, economizar em relação aos 300, esses mesmos 200 metros cúbicos só a partir do início de abril, a gente economizaria 1,2%. Isso para a gente ter uma avaliação generalista de todo o porte de possibilidade de ganho de armazenamento de Serra da Mesa em relação a qualquer redução feita nos 300 metros cúbicos por segundo. Então, por essa tabela, se eu economizasse 200 metros cúbicos, ou seja, reduzisse de 300 para 100 metros cúbicos, a partir do dia 1º de dezembro, o máximo que a gente conseguiria economizar é 6,03% em Serra da Mesa. Se é muito ou é pouco, tudo isso... Pois não. Essa comparação é feita a partir de... Você está considerando qual MLT para... 30% ou 40% da MLT para... Não, independe, Antônio, é físico isso. Ou seja, isso é a mais ao que eu teria em relação a qualquer MLT que porventura a gente observasse. É a mais. Então você pode pegar o gráfico anterior, volta o gráfico anterior, por favor. Esse gráfico aí. Esse gráfico, ele faz a evolução do armazenamento em relação à condição hidrológica para 300 metros cúbicos por segundo. O que aquele gráfico, o ábaco está mostrando é o a mais que eu teria reduzindo os 300 em cada um daqueles valores do ábaco, que eu ganharia mais armazenamento
em relação a qualquer uma dessas condições hidrológicas, tá? Então aquele gráfico, ele é físico, ele não é hidrológico, ele é ahidrológico. Em relação a qualquer condição de hidrologia que a gente observar, ele mostra o ganho que eu teria em relação à redução. Ele independe da condição hidrológica, tá? Ele é um ganho que eu teria no reservatório em relação a qualquer redução que eu fizesse nos 300 metros cúbicos por segundo. Paulo, deixa eu aproveitar então para perguntar, porque a gente estava operacionalizando 320 lá de Serra da Mesa, porque a gente tinha dificuldade de operacionalizar uma vazão inferior a essa, né? Furnas, vocês já fizeram alguns testes? O Marcelo acho que tem novidade em relação a isso, em relação a acho que, se eu não me engano, o Marcelo relatou que foram feitos alguns testes, né, Marcelo, com as máquinas, que eu acho que é viável fazer 300, só que a gente vai entrar numa condição de defluência conforme a gente vivenciou, por exemplo, na bacia do Rio Paraíba do Sul, ou seja, para ele mirar nos 300, ele pode, em alguns momentos, fazer um pouco menos que 300, então ele deveria ter uma folga regulamentar para ele conseguir fazer efetivamente os 300. Não é isso, Marcelo? Bom dia a todos. O que o Furnas está fazendo no momento, a máquina de Serra da Mesa operando no mínimo, não consegue fazer 300 metros cúbicos por segundo, que é o valor colocado na resolução. Então, para garantir a média diária de 300 metros cúbicos por segundo, a gente tem colocado uma segunda máquina para gerar durante 1 hora ou então meia hora por dia para compor essa média. Então, a gente está fazendo uma média diária em torno de 300 metros cúbicos por segundo, tá? Que dá bem aderente com o que o Paulo está fazendo nas simulações dele. Agora, na semana passada, conforme o Furnas já tinha colocado em reuniões anteriores, a gente fez um teste com a máquina de Serra da Mesa, tá? Ou seja, a gente testou uma segunda máquina sem desligar a outra que estava fazendo em torno de 300, para verificar em que condição que a gente consegue operar a máquina de Serra da Mesa sem ter problema de estabilidade hidráulica e com uma vazão menor. E a gente conseguiu operar a máquina de Serra da Mesa com uma vazão entre 210 e 230 metros cúbicos por segundo, tá? Então, em teoria, esses 300 que a gente está fazendo hoje em dia poderiam ser reduzidos para em torno de 210 ou 230, economizando dessa forma em torno de 70 até 90 metros cúbicos por segundo, que seria interessante apresentar aquela tabela que o Paulo colocou agora há pouco, que daria uma economia, se não me engano, em torno de 2,5%, 3%, tá? Se isso fosse implementado a partir de agora. Economia adicional em cima daquelas vazões, daquele cenário de vazão. Teria que voltar, mas acho que um slide na apresentação, que aparece aquele ábaco que foi colocado, tá? Então, de qualquer maneira, para fazer essa redução em Serra da Mesa, olhando aqui, se a gente reduzir para 90 metros cúbicos por segundo, tá? E já praticar essa redução a partir agora de dezembro, a gente conseguiria lá na frente ter um ganho de 2,71% na redução do armazenamento ou seja, a mais no armazenamento de Serra da Mesa, tá? Em cima de qualquer um daqueles cenários que o Paulo colocou, tá? De qualquer maneira, isso teria que passar por uma revogação ou suspensão temporária da atual resolução da ANA, que estabelece uma vazão mínima a jusante de Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo, tá? E de qualquer forma, também, Furnas gostaria de, se isso houvesse a possibilidade de ser implementado, a gente faria alguns testes adicionais, porque o teste que foi feito foi um teste durando 1 hora só, tá? E o ideal é que a gente consiga fazer o teste na máquina com uma condição mais duradoura para detectar qualquer problema mecânico que possa ocorrer com operação em períodos maiores, tá? Mas, de qualquer maneira, Furnas se dispõe a possível redução de vazão em Serra da Mesa e a fazer testes adicionais para isso.
Antônio, só complementando, ou fechando a lógica da apresentação, né, o porquê do fechamento, considerando somente a avaliação hidrológica e hidráulica de Serra da Mesa. Porque, como eu havia mostrado, Peixingical tecnicamente está cheio, 85%, esses 15% é folga para uma eventual necessidade de abertura, maximização das máquinas, abertura de divertimento. Estreito Tocantins, tecnicamente também cheio, e a defluência de Estreito Tocantins há muito tempo vem sendo feita com defluências superiores àquele valor que a gente identificava como o limite para uso múltiplo jusante de estreito. Muito pelo contrário, né, nos últimos dias a gente vem fazendo aí em torno de 1.700 e alguns dias até 2.000 metros cúbicos por segundo. Em relação à avaliação de todo o histórico de vazão que a gente tem, por mais baixo que seja a vazão incremental entre Serra da Mesa e Estreito, a possibilidade que a gente tem de ter vazões próximas do valor que viesse a comprometer a captação ali, a jusante de Estreito, em relação ao histórico, é nula a chance disso acontecer, até abril de 2018. Né? Então, por isso que, hidraulicamente, não há mais nenhuma análise de tomada de decisão, né, a ser feita a jusante de Serra da Mesa, e o foco volta-se como variável para se otimizar ou não algum ganho na bacia de armazenamento, é Serra da Mesa. Paulo, só lembrando, no passado a gente já fez algumas flexibilizações dessa restrição mínima de Serra da Mesa, utilizando para isso o remanso, né, de Canabrava, garantindo os usos ali entre Serra da Mesa e Canabrava. Agora, a gente, uma vez está dizendo que as incrementais estão sendo grandes o suficientes, a gente atenderia todas as restrições de vazões mínimas do trecho, né? Tranquilamente, isso que eu estou falando, até abril de 18, em relação à avaliação do histórico de incremental que a gente tem, é nula a chance da gente ter o comprometimento da operação desses reservatórios em relação às suas defluências mínimas. Não há referência nenhuma no histórico, muito longe. As menores valores incrementais do histórico são significativamente superiores a esses valores mínimos. Paulo, eu acho então assim, que isso poderia ser tratado, inclusive, da mesma forma que a gente fez no passado, né? Essas articulações não precisa nem envolver essa sala de crise do Tocantins aqui, seria uma solicitação vindo por parte do ONS, né? Com as avaliações e as informações por parte de Furnas também, para avaliação e essa articulação entre nós para verificar a viabilidade da flexibilização da defluência mínima de Serra da Mesa. Agora, eu acho que é prudente a gente esperar até essas chuvas que estão sendo, esse prognóstico de chuva para a próxima semana, e aí a gente já ter algo mais palpável para a próxima reunião, né? De repente, até para a gente já estar passando para os integrantes da sala de crise uma eventual manifestação da ANA e do ONS. Perfeito, Antônio. Acho que o caminho é exatamente esse. Como é um processo de tomar decisão para a operação de uma área bem estrita, né, da bacia, que é o trecho montante Serra da Mesa, a gente pode ser feito entre as partes e depois a gente faz um nivelamento do grupo em uma reunião até mais adiante. Ok. Então, considerando esse encaminhamento e as informações apresentadas pelo CEMADEM e pelo ONS, eu vou abrir para o pessoal que está por videoconferência, para os estados principalmente, para saber se tem algum comentário, algum relato de como está a situação no local ou alguma outra coisa relevante que deva ser abordada. Vou começar com a Cecima, Goiás, se vocês têm algum comentário a respeito do que já foi dito até agora. Não, a princípio não, Ana. A nossa preocupação é quanto a possíveis restrições que a gente venha a ter que implementar aqui no estado de Goiás, garantir, né, por exemplo, as vazões de chegada em Serra da Mesa. Eu não sei se eu entendi a proposta que foi apresentada agora há pouco, de
de concentrar essas decisões ou de reduzir as reuniões desse grupo, eu acho interessante a continuidade dele, mesmo que as decisões sejam de um setor só ou mais relacionadas a isso, mas a gente está achando bastante interessante acompanhar esse processo. Tá certo, e você tem razão, a gente estava achando que ia conseguir encerrar o grupo daqui a 2 semanas, mas parece que a gente ainda precisa de mais um tempo acompanhando a situação do período chuvoso e certamente ao final do período chuvoso de novo, para uma preparação para o próximo ano. Próximo eu vou chamar a SEMA do Pará, a SEMA Maranhão, se vocês têm algum comentário. Oi, a gente não tem nenhuma observação para fazer não. A gente está mais preocupado com a questão lá do abastecimento em Imperatriz, mas com relação ao que já foi exposto, a gente não tem nada a comentar não. Furando a fila, então, vou passar já para a CAEMA para falar sobre o abastecimento em Imperatriz. Então, o nosso comentário é mais para falar um pouquinho de como está lá em Imperatriz. A gente tem um saldo de mais ou menos um aumento de 1 metro do nível no nosso canal de desarenação. Então, por enquanto, continua ainda bem com um saldo positivo lá na captação de Imperatriz. Sim, isso é porque houve um aumento bastante significativo nas vazões pelo começo das chuvas, mas o que esse grupo sempre vem perguntando para a CAEMA é sobre a preparação para eventuais repetições do que aconteceu esse ano. Então, o que a gente queria saber é como vai o processo de vocês. Acho que vocês estavam fazendo licitação para captação flutuante, se vocês pudessem relatar sobre isso. Então, na reunião passada, o presidente colocou que o processo de licitação estava em andamento. Ainda está em andamento, a gente está agora na fase de homologação. Já tem uma empresa vencedora para a elaboração do projeto, da captação flutuante. Então, a licitação está andando bem. Tá certo, obrigada. A SEMAR do Tocantins tem algum comentário? Sim, então um colega nosso vai falar aqui. Na verdade, é só uma colocação que aqui do Tocantins, a gente da SEMAR aqui do Tocantins, representante das regiões banhadas também pelo Araguaia Tocantins, a gente também precisa analisar um pouco mais, como você falou, permanecer um pouco mais no grupo de essa sala de crise, para poder observar se realmente vai ter alguma alteração daqui para frente, e preparar para o ano que vem. Porque a gente já sabe que a precipitação chuvosa desse ano, do ano passado para esse ano, já teve diferença, e com certeza, se a gente não tiver essa preocupação, ano que vem pode ser pior. Essa colocação mesmo. Obrigado. Tá certo, obrigada. E para fechar os estados, as SEMAS do Pará... Já saiu. Desculpa, a SEMAS do Pará saiu da reunião. O pessoal das hidrelétricas, alguém quer fazer algum comentário, além de Furnas, que já comentou? Certo, então, a princípio, como eu falei para vocês, a gente achou que esse grupo ia poder entrar, não ser extinto, mas ser suspenso até mais ou menos o fim do período chuvoso para uma nova avaliação, mas nos parece que ele deve continuar minimamente até a próxima reunião com essa periodicidade quinzenal. E aí a gente avalia de novo como ele vai continuar, mas parece importante que ele permaneça no período de chuva, principalmente para poder fazer uma avaliação ao final, ver como estão os reservatórios e qual é o comportamento que os atores devem ter para o próximo ano. A gente vai esperar que o ONS oficialize o pedido de
de flexibilização da restrição de vazão de Serra da Mesa, para que a gente possa fazer as articulações e fazer uma primeira avaliação, que provavelmente vai ser na próxima reunião. E a gente deixa marcada a próxima reunião para o dia 5 de dezembro. A 5 tem GAOPS, Antônio. É à tarde. GAOPS está marcada à tarde, né? A princípio a gente marcaria de manhã. Você vê dificuldade, Paulo? Não, tá bom. Por favor, se alguém sabe qual é a vazão mínima regulamentar para Canabrava e São Salvador. A ENGE presente. No slide do INS tem aí. Ô, Lancelotti. É 90, Lancelotti, é 90 metros cúbicos, Lancelotti. Ah, tá ótimo. Agora, só que depois nós temos que ver alguns aspectos operacionais, porque se a incremental não for suficiente, aí a gente vai ter que desligar unidades lá. Enfim, é uma questão mais operativa mesmo. Obrigado. Obrigada. A princípio, vai se pensar na flexibilização das vazões de saída para a Serra da Mesa, contando com incrementais suficientes para não ter que flexibilizar as outras restrições. Mas isso tudo vai ser avaliado a partir do que o ONS vai encaminhar para a ANA e que, enfim, aí a gente vai fazer a articulação conjunta e trazer para a próxima reunião. Se todos estão de acordo com o dia 5 de dezembro e ninguém mais tiver nenhum comentário, não sei, alguém aqui da sala? Não? Alguém que está remotamente, mais algum comentário? Não? Então, ótimo. Hoje terminamos mais cedo e nós esperamos vocês no dia 5 de dezembro. Vocês vão receber o ofício convocando. Obrigada a todos. Tenham um bom dia.